Olá, pessoal. Dando continuidade ao nosso conteúdo de álgebra linear, hoje veremos a respeito de matriz de uma transformação linear, né? Nas aulas anteriores a gente estudou a respeito das transformações lineares, hoje a gente vai ver a respeito de uma matriz, né, que represente essas transformações lineares. Então, vamos para a nossa definição aqui. Seja T de V em W uma transformação linear, com A sendo um conjunto contendo os vetores V1, V2 até Vn, e A sendo uma base de V, ou seja, uma base do domínio da nossa transformação linear, e B, um conjunto contendo os vetores W1, W2 até Wn, e onde esse conjunto B é uma base de W, ou seja, uma base do contradomínio da nossa transformação linear. Com isso, nós sabemos que a dimensão de V vai ser igual a N, né? A dimensão do nosso domínio vai ser igual a N, porque uma base dele tem N vetores, né? E a dimensão de W é igual a M. Por quê? Porque tomamos uma base aqui, ó, uma base B lá de W, que tem M vetores. Então, se tem M vetores, significa, né, se uma base de W tem M vetores, significa que a dimensão de W é igual a M. Né? Isso foram conceitos vistos nas aulas anteriores. Então, posto isso, temos que a matriz T de AB dada por essa representação genérica aqui, né? Ou seja, tem uma quantidade de elementos aqui em que nós temos aqui M linhas, né? M linhas e N colunas. Tá? É uma matriz de ordem M por N, né? Então, M é a dimensão de W, N é a dimensão de V, né? Ou seja, essa matriz da transformação linear sempre terá como número de linhas a dimensão do contradomínio e o número de colunas a dimensão do domínio. Tá? Então, é na ordem contrária aqui. Né? O número de linhas vem aqui da dimensão de W, o número de colunas vem aqui da dimensão de V. Beleza? Então, essa matriz é chamada, é denotada por matriz de T em relação às bases A e B, onde cada coluna é formada pelas componentes das imagens dos vetores de A em relação à base B. Então, cada coluna que nós temos aqui nessa matriz representa, né, as componentes, ou seja, as coordenadas de um vetor da base A, ó, V1, V2 até Vn, né, das imagens desses vetores, e já colocados na base B, já representados em relação à base B. Então, essa primeira coluna aqui é o nosso T de V1, ou seja, T de V1 significa a imagem dos vetores V1 através da transformação linear dada lá no problema. Né? E na base B. Então, se eu tomar esses elementos aqui em ordem, né, o primeiro é o de cima, o segundo é o mais de baixo, e depois assim por diante, né, indo linha a linha, todos esses elementos vão formar as componentes do vetor T de V1 na base B. Beleza? A segunda coluna vai ser justamente as componentes da imagem do vetor V2 colocado na base B, ou seja, é as coordenadas do vetor T de V2 já posto na base B. Assim como a terceira coluna, que viria aqui logo adiante, né, seria a imagem do vetor V3 colocado na base B, ou seja, seria o vetor T de V3 já posto na base B, até a última coluna. Né? Então, a última coluna é justamente o vetor T de Vn, né? As coordenadas do vetor T de Vn já posto na base B. E com uma importante observação, a matriz T de AB, ou matriz de T em relação às bases A e B, é obtida desta relação aqui, que vocês podem estar verificando no livro, que o autor dá uma justificativa, tá, dessa relação. Tá? Então, ele mostra lá que, dado uma matriz qualquer, realmente é verdadeiro essa relação. Tá? Então, T de V na base B, representado por uma matriz, tá? Na forma de matriz, é igual a T de AB vezes VA, ou seja, essa T de V na base B, né, significa que é uma matriz coluna das imagens de V em relação à base B. Né? Lembra que esses
colchetes aqui a gente está usando aqui na álgebra para representar matrizes, tá? Nesse caso aqui, o lado esquerdo da nossa equação vai ser uma matriz coluna, uma matriz de uma única coluna, justamente com as imagens de V já postas na base B, tá? E o lado direito da nossa equação, a primeira delas é justamente essa matriz, tá? É justamente a matriz que a gente definiu aqui em cima, e a segunda delas é justamente a matriz coluna de V em relação à base A. Tá? É a matriz coluna de V, né, que é uma única coluna, uma matriz formada por uma única coluna, já colocados na base A. E essa relação realmente é verdadeira, o autor comprova ela lá com uma generalização no livro, é interessante que vocês deem uma olhada lá. Tá? Não é o nosso caso aqui essa demonstração, e sim algumas aplicações. Vejamos um exemplo. Seja T de R3 em R2, dada pela lei, né, descrita aqui na frente, né, T de x, y, z é igual a 2x menos y mais z, 3x mais y menos 2z. Né? Ou seja, a nossa transformação linear é uma aplicação, é uma função que leva ternos ordenados em pares ordenados. Né? Transforma ternos ordenados em pares ordenados. E admite-se aqui que ela é uma transformação linear. Considere as bases A igual a V1, V2 e V3, com V1 dado pelas coordenadas 1, 1 e 1, V2, 0, 1 e 1, V3, 0, 0, 1. Tá? Ó, A é uma base do R3, tá? São 3 vetores e ele é uma base do R3. E B igual a W1, W2, sendo W1 de coordenadas 2 e 1 e W2 de coordenadas 5 e 3. Esse conjunto B é uma base do R2, tá? Formado pelos vetores W1 e W2, é justamente uma base do R2. Primeiro, letra A, determinar a T de AB, ou seja, a matriz T em relação às bases A e B. A matriz da nossa transformação linear em relação a essas bases A e B. Em seguida, né, obtida essa matriz, pede-se que a gente encontre, né, a imagem desse vetor V colocado na base B. Ou seja, se o vetor V tem coordenadas 3, menos 4 e 2, né, que é as coordenadas em relação à base canônica do R3, né, não é em relação nem a essa base A e nem em relação à base B. Né? Quando o V não aparece nenhuma letrinha aqui como índice, nenhuma letrinha maiúscula, significa que ele está na base canônica, tá? Ou seja, de acordo com os vetores lá I, J, K do R3. Tá? Então, ele quer que calcule a T de VB, né? Ou seja, a imagem do vetor V colocado na base B, utilizando a matriz encontrada, tá? Porque a gente pode obter isso a partir da transformação linear também colocada aqui no problema. A gente consegue fazer isso, tá? É obter a imagem do vetor V a partir da transformação linear e depois colocar ela na base B. Poderia ser feito dessa forma. Só que aqui o problema está exigindo que a gente faça isso usando a matriz obtida aqui na letra A, tá? A matriz T em relação às bases A e B. Vamos para a letra A. Solução. A matriz T de AB é de ordem 2 por 3. Como que eu sei a ordem dessa matriz, né, da matriz que eu vou ter que obter? Como eu já sei essa ordem? Né? De acordo com a definição, essa ordem é sempre M por N, onde M é a dimensão de W, que é a dimensão do contradomínio, e N é a dimensão de V, que é a dimensão do domínio. Né? Então, eu tenho que pegar sempre aqui, ó, olhar para a dimensão do contradomínio e para a dimensão do domínio. O contradomínio é 2, o domínio é 3. Então, a minha matriz obtida vai ser 2 por 3, tá? Ou seja, 2 linhas e 3 colunas. Vamos colocar aqui de forma genérica essa matriz, né? Então, ou seja, ela é uma matriz do tipo ABCDEF, né? Ou seja, 2 linhas e 3 colunas. Aqui eu poderia usar elementos indicando posição, que nem aqui, né? A1, A12, A13, né? Que ficaria ó, A1, A12, A13. Aqui embaixo seria o A21, A22, A23, né? Ou seja, esses índices informam a linha e a coluna ao qual o elemento pertence. Eu não gosto muito de trabalhar com esses índices, porque às vezes a gente acaba confundindo, né? O A1 com o A12, né? Só com aquele númerozinho pequeno abaixo dele aqui, a gente tem que estar diferenciando um do outro. Então, eu pego e uso letras diferentes para evitar aí um pouco essas confusões, tá? Então, eu preferi pegar A, B e C,
D, E e F. Se vocês olharem no livro adotado, ele vai usar essa notação aqui, ó, tá? Então, mas fica a critério de vocês usarem uma dessas duas notações, bem? Então vamos lá. De acordo com a definição, ela informa que essa matriz, né, essa matriz aqui que a gente ainda não descobriu quem é ela, a gente só sabe o número de linhas e o número de colunas, informa que a primeira coluna representa a imagem dos vetores do vetor V1 na base B, ou seja, a imagem desse V1 aqui, que é uma base lá do nosso domínio, já posto na base B. Então, vamos anotar isso aqui para a gente não esquecer, né? A primeira coluna é justamente a imagem do vetor V1 colocado na base B. Já a segunda coluna é a imagem do vetor V2, né? T de V2 significa imagem do vetor V2 através dessa transformação linear, já posto na base B. E a terceira coluna é a imagem do vetor V3, também já posto na base B. Vamos trabalhar com cada uma dessas colunas para a gente descobrir quem é A, quem é B, quem é C, quem é D, quem é E e quem é F. Ou seja, quem é a nossa matriz da transformação linear em relação às bases A e B dadas no nosso problema, tá? Vamos para a primeira coluna. A primeira coluna afirma que o T de V1 na base B tem coordenadas AD, né? Ou seja, essa coluna em ordem. O de cima é o primeiro e o de baixo é a segunda componente. Então, AD, beleza? Tá, mas a gente já aprendeu em aulas anteriores como pegar um vetor e colocar ele em uma certa imagem, né? Em uma certa base, nesse caso aqui na base B, e o problema já diz quem é a base B. A base B tem os vetores W1 e W2, eu conheço quem é W1 e conheço também quem é W2. Então, como que se coloca um vetor, nesse caso aqui o vetor V1, né, o T de V1 na base B? Aqui a gente está dizendo que ele na base B tem coordenadas A e D, mas a gente não sabe quem é esse A e D, nós queremos descobrir ainda, tá? Então, de acordo com a definição, né, de acordo com as aulas anteriores, para colocar um vetor em uma certa base, como que a gente faz isso? A gente pega as coordenadas daquele vetor e escreve ele como combinação linear dos vetores daquela base, né? Então, eu tenho que pegar esse meu AD aqui como coeficiente da combinação linear dos vetores da base B, né? Que é o W1, W2. Né? Ou seja, como T de V1 é igual a T de 1, 1. Aqui eu estou só substituindo por enquanto, tá? T de V1 é igual a T de 1, 1, porque o vetor V1 tem essas coordenadas, então só substituir, que é igual a, como que se faz essa operação? 2 vezes V1, né? Eu quero calcular primeiro isso aqui, ó. Quem é essa T de 1, 1, 1? Para depois eu usar a ideia de transformação do vetor V1 na base B, tá? Porque aí assim eu vou descobrir quem é esse A e quem é esse D. Tá, então, primeiro calculamos a imagem do vetor 1, 1, 1, através da transformação linear aqui. Então, é pegar 2 vezes x menos y mais z, ou seja, 2 vezes a primeira componente, menos a segunda, mais a terceira. Então, 2 vezes a primeira componente, que é 1, menos a segunda componente, que também é 1, mais a terceira componente, que também é 1. Beleza? Aqui eu vou obter a primeira componente, que é 2, né, que é a imagem do nosso vetor T de V1, que é a imagem do nosso vetor V1, ou seja, é o vetor T de V1. Tá? Depois da vírgula aqui, nós temos que obter a segunda componente, através dessa expressão, 3x mais y menos 2z, onde x vale 1, y vale 1 e z também vale 1. Então, 3 vezes 1 mais 1 menos 2 vezes 1 também vai dar igual a 2. Tá? Então, esse nosso vetor T de V1 tem coordenadas 2 e 2. Agora, eu tenho que colocar esse vetor T de V1 na base B para me descobrir quem é esse A e esse D. Tá? A gente descobriu aqui apenas quem é o vetor T de V1, ou seja, a transformação linear aplicada ao vetor V1. Nós obtivemos apenas a imagem do vetor V1, mas eu necessito dela na base B. Então, vamos agora colocar ela na base B. Como que se faz isso? Vamos ver no próximo slide. Do slide anterior, a gente viu que era necessário colocar o vetor T de V1 na base B, né? E a gente admitiu lá no slide anterior que T de V1 na base B tinha as coordenadas A,
D. E a gente tem que descobrir quem é esse AD. Em outras palavras, a gente tem que, para colocar um vetor T de V1 numa certa base, no caso na base B, a gente tem que escrever esse vetor como combinação linear dos vetores da base B. Mas quem são os vetores da base B? É o W1 e o W2. E combinação linear deles dois significa que você tem que tomar um múltiplo de um e somar com um múltiplo do outro. E a determinar esses múltiplos, essas multiplicidades, ou seja, esse A e esse D. Tá? No entanto, a gente viu que o resultado disso aqui, ou seja, a imagem do vetor V1 em relação à nossa transformação linear, a transformação linear dada é 2 e 2. Foi a última continha que a gente viu aí no slide anterior. Tá? Então, através dessa equação, né, eu substituo aqui, ó, quem é o W1, o problema já me deu as coordenadas dele, 2 e 1. Quem é o W2 é 5 e 3. A partir daqui eu monto um sisteminha, tá aqui o sistema, né? 2A mais 5D dá 2, e A, que é A vezes 1, mais 3D, também é igual a 2. Um sisteminha apenas com duas variáveis, é bem fácil a resolução, vocês já sabem como fazer isso, então é só descobrir aí os valores de A e D. Né? O A vai dar menos 4 e o B vai dar 2. Então, a gente já vai ter os resultados da primeira coluna da matriz da nossa transformação linear em relação às bases A e B. Né? Então, o A vale menos 4 e o D de dado, tá? Às vezes eu estou confundindo aí, chamando B, mas aqui é um D. O D de dado é igual a 2. E vamos continuar, vamos para as próximas colunas da nossa matriz. Né? Então, de acordo com o slide anterior, o vetor T de V2 na base B representa a segunda coluna da matriz. E a segunda coluna da matriz a gente pegou como sendo as letras B e E. Tá? Então, a imagem do vetor V2, através da nossa transformação linear, já posta na base B, é igual a Bzinho e um E, o Ezinho também. Né? Então, a gente tem que descobrir quem é esse Bzinho e quem é esse Ezinho para determinar a segunda coluna da nossa matriz. Em outras palavras, a gente vai ter que achar a imagem do vetor V2 pela transformação linear e depois colocar ela na base B. Tá? Vamos lá achar a imagem do vetor V2 primeiro? Então, como T de V2 é igual a T de 0, 1, 1, porque o vetor V2 tem as coordenadas 0, 1, 1, agora é só aplicar aquela lei da transformação linear lá do problema nessas coordenadas 0, 1 e 1. Né? Lá dizia 2 vezes x menos y mais z, substituindo o x, o y e o z por 0, 1 e 1. E a segunda componente aqui era dada por 3 vezes x mais y menos 2 vezes z, onde o x, o y e o z valem 0, 1, 1. Então, você vai chegar nessas coordenadas 0 e menos 1. Então, a imagem do vetor V2 pela nossa transformação linear é 0 e menos 1. Tá? Então, agora é pegar esse vetor t de V2, que tem coordenadas 0 e menos 1, e colocar ele na base B. Então, T de V2, né? Para colocar um vetor T de V2 numa base B, que foi dada no nosso problema, a gente tem que pegar esse vetor e igualar ele ao quê? A combinação linear dos vetores da base B. E os vetores da base B é o W1 e W2. Então, toma um múltiplo de W1 somado com um múltiplo de W2. E a gente tem que descobrir quem são essas multiplicidades, ou seja, quem é B e quem é E, que é o que a gente admitiu aqui ser as coordenadas do vetor T de V1 na base B. Tá? Cuidado para não pegar outras letras. Às vezes você pega aqui A e B ou pega X e Y. Não, tome as mesmas letras adotadas aqui, ó, lá na coluna, né? No caso foi a segunda coluna da nossa matriz, ok? Para não haver confusão. E a gente sabe que a imagem desse vetor V2 é 0 e menos 1. Então, só substituir aqui, 0 e menos 1. E vou trabalhar com essa equação para descobrir quem é B e quem é E. O W1 a gente já sabe, é 2 e 1. W2 a gente sabe que é 5 e 3.
Agora é só fazer os produtos e as somazinhas aí, você vai chegar no sistema 2b mais 5e igual a 0, b mais 3e igual a menos 1. Resolvendo o sistema, b é igual a 5 e e igual a menos 2. Pronto, descobrimos a segunda coluna da nossa matriz. Vamos para a terceira. A terceira coluna era a imagem do vetor V3 em relação à transformação linear, já posta na base B. E a gente tomou ela de forma genérica como tendo coordenadas C e F, né? Ou seja, a coluna lá está sendo representada, a terceira coluna está sendo representada pelas letras C e F, e a gente tem que descobrir quem são essas letras. Então, primeiramente, calcula a imagem do vetor V3 pela transformação linear dada. Vamos lá. Como? T de V3 é igual a T de 001, porque 001 é as coordenadas do vetor V3, e agora aplica a lei da transformação linear, que era 2 vezes x menos y mais z, onde x, y e z valem agora 0, 0 e 1. Vírgula, vamos para a segunda componente. A segunda componente, de acordo com a lei da transformação linear, era 3 vezes x mais y menos 2 vezes z, onde x, y e z valem 0, 0 e 1, porque ainda está no mesmo ponto, né? Resolvendo essas continhas, vocês vão chegar nas coordenadas 1 e menos 2. Então, t de V3 é igual a 1 menos 2, ou seja, a imagem do vetor V3 pela transformação linear dada é 1 e menos 2. Mas o que a gente quer achar é esse vetor posto na base B. Então, vamos pegar essas coordenadas 1 e menos 2 e colocá-la na base B. Como que se faz isso? Escrevendo a combinação linear dos vetores da base B, CW1 mais FW2. Estou usando os coeficientes C e F, que são os mesmos que a gente admitiu aqui para representar lá a terceira coluna da nossa matriz. Tá? Igual a 1 e menos 2, que é justamente o resultado da T de V3 que a gente calculou aqui, que é a imagem do vetor V3 pela transformação linear. Trabalho com essa equação, montando um sisteminha, né? Já sei quem é W1 e já sei quem é W2, então é só substituir. W1 é 5 e 1, W2 é 5 e 3. Faz o produto de C, faz o produto de F, soma tudo, vocês vão chegar nesse sistema. Resolvendo o sistema, vocês vão obter os valores C igual a 13 e F igual a menos 5. Pronto, descobrimos a terceira e última coluna da nossa matriz. Portanto, agora ela está determinada, né? Está bem definida. Então, a matriz T da nossa transformação linear em relação às bases A e B dada do nosso problema tem esses elementos. Primeira coluna, menos 4 e 2, que foi obtido nesse primeiro sistema. Segunda coluna, 5 e menos 2, obtido aqui no nosso segundo sistema. E terceira coluna, 13 menos 5, obtido aqui no nosso terceiro sistema. Beleza? Vamos para a letra B. Temos que a relação dada lá no início do nosso conteúdo, né, na definição, que é a matriz coluna, né, a matriz das imagens de V postas na base B é igual à matriz da transformação linear em relação às bases A e B, vezes a matriz coluna de V posta na base A. Então, o que nós já temos aqui, né? O problema pediu para a gente achar a imagem de um certo vetor V lá, colocado na base B, usando essa matriz, né? Então, a gente vai usar essa relação aqui. Então, eu tenho essa matriz aqui para obter. Eu tenho a T de AB, mas a gente ainda não tem essa matriz aqui, a VA. Ou seja, as coordenadas de V posto na base A. Então, primeiro vamos colocar as coordenadas de V na base A, obter as coordenadas do vetor V na base A, porque na letra B o problema nos deu as coordenadas de V na base canônica. Tá? Precisamos obter VA, né, que é as coordenadas do vetor V na base A, e eu estou chamando essas coordenadas de PQR, né? Estou generalizando elas aqui, e agora eu tenho que descobrir quem é esse P, quem é esse Q e quem é esse R. Como que eu pego um vetor e coloco numa certa base? Na base A agora, tá? Então, é escrever esse vetor, né? Igualar esse vetor à combinação linear dos vetores dessa base A. Então, o vetor V vai ser igual à combinação linear dos vetores da base A. Quem são os vetores da base A dadas pelo problema? São os vetores V1, V2 e V3. Então, é a soma dos múltiplos de V1, V2 e V3, e onde as multiplicidades, ou seja, os coeficientes, são P, Q e R, que é os que eu admiti aqui. Tá? Então, agora é só substituir. O problema já nos deu as coordenadas de V,
que é 3 menos 4 e 2. Repete o P, que a gente ainda não conhece, está procurando. O V1 a gente já sabe quem é, tem coordenadas 1 e 1 e 1. Repete o Q, substitui o V2 que o problema nos deu. Repete o R, substitui o V3 que o problema também nos deu. Então, agora é só fazer continhas aqui, né? P vezes 1 vezes 1 vezes 1, mais Q vezes 0 vezes 1 vezes 1, mais R vezes 0 vezes 0 vezes 1. Depois soma esses três pares ordenados, vocês vão chegar nesse sisteminha aqui. Né, que o resultado obtido aqui no lado direito da equação, vocês vão comparar com o resultado aqui do lado esquerdo. Né? Ou seja, a primeira componente vai ser igualada a 3, a segunda vai ser igualada a menos 4 e a terceira vai ser igualada a 2. Então, a primeira equação já nos fornece o valor de P, vai dar P igual a 3. A segunda equação dá P mais Q igual a menos 4. E a terceira equação dá P mais Q mais R igual a 2. Se eu já sei quando vale P, substituo aqui ó, o P por 3. Substituo o P por 3 e já acho o valor de Q, certo? Ou seja, Q vai ser igual a menos 7. Né? O que dá 3? Passo menos 3 para o outro lado, menos 4 com menos 3 dá menos 7. Tá? Agora você já tem o valor de P e Q. Substitui nessa terceira equação que você acha o valor de R. O R vai dar 6. Ok? Tá, então agora nós temos as coordenadas do vetor V na base A. Tá? O V na base A é dado pelas coordenadas 3, menos 7 e 6. Então, agora sim, a gente consegue achar a imagem do vetor V posto na base B usando essa relação, tá? Usando esse produto de matriz aqui. Vamos fazer lá? Então, portanto, T de V na base B é igual a T de AB vezes VA, né? Ou seja, a matriz da transformação linear em relação às bases A e B vezes a matriz coluna das coordenadas de V na base A. Então, essa primeira aqui é a T de AB, é só substituir, que a gente achou na letra A. E essa segunda matriz aqui, que é uma matriz coluna, né, ela só tem uma única coluna, é justamente as coordenadas de VA, ou seja, do vetor V na base A. E agora é só fazer o produto, né? Vocês já sabem fazer produto de matriz, né? Linha por coluna, ou seja, essa linha de cima multiplica essa coluna, porque ela é única, né? E depois você pega essa linha de baixo e multiplica por essa coluna também. Tá? O produto da primeira linha por a coluna vai gerar o A1, né? Porque é a linha 1 com a coluna 1. Então, você vai obter o termo A11. Tá? E o produto da segunda linha pela primeira coluna, ó, segunda linha, é a linha 2 pela coluna 1. Então, vai gerar o termo A21, ou seja, o termo aqui de baixo. Tá? Esse produto da de cima pela coluna gera essa expressão. Esse produto da segunda linha por essa coluna gera essa expressão de baixo. Né? Essa expressão de cima dá igual a 31, essa expressão de baixo dá igual a menos 10. Ou seja, a imagem do nosso vetor V posto na base B é justamente o vetor de coordenadas 31 e menos 10. Só que aqui está na forma matricial, porque a gente usou matrizes. Né? Vamos usar a forma analítica para isso? Ó. T de V na base B é igual a 31 e menos 10. Né? É o par ordenado 31 e menos 10. É simplesmente produto de matrizes, ok? Vamos para o nosso próximo slide. Vejamos aqui uma observação. No caso de serem A e B bases canônicas, representa-se a matriz, né, da transformação linear simplesmente por T dentro desses colchetes aqui, tá? Que é chamada matriz canônica de T, né? Porque é uma matriz posta nas bases canônicas A e B. Né? A é a base canônica do domínio, B seria a base canônica do contradomínio. Então, nesse caso, não é necessário fazer menção a A e B aqui na nomenclatura da matriz da transformação linear. Tá? Fica subentendido o A e o B por se tratarem justamente das matrizes canônicas, beleza? Das bases canônicas. Então, a representatividade fica simplesmente essa, né? T de V entre colchetes, que significa matriz. E canônica, como que eu sei que é a canônica? Porque não aparece nenhuma letra aqui, nem o A e nem o B, nem um expoente e nem um índice. Tá? Então, essa é a representatividade para a matriz canônica de uma transformação linear. E para obter a matriz canônica de uma transformação linear é bem simples. Tá? Na verdade, não é necessário nenhum cálculo para isso. Vamos ver em alguns exemplos. Obter a matriz canônica da transformação linear a seguir.
Então, a transformação linear aqui no item 1, ela vai do R2 no R3, tá? Mediante essa lei aqui. Ela transforma pares ordenados em ternos ordenados através dessa lei de formação, né? Ou seja, se o elemento aqui do nosso domínio é um par ordenado, x e y, a imagem dele lá no contradomínio vai ser o triplo da primeira componente menos o dobro da segunda, né? Ou seja, 3x menos 2y, vírgula, segunda componente, o quádruplo da primeira componente mais a segunda, vírgula, e para obter a terceira componente, ela vai ser exatamente a primeira componente que se tinha aqui no par ordenado, ou seja, o próprio x. Tá? Então, como que eu faço para obter a matriz canônica dessa transformação linear? Ó, a análise que vocês vão fazer aqui, né? Observem que a nossa transformação linear ela é aplicada em x e y, ou seja, ela é aplicada a um par ordenado, né, e transformado em um terno ordenado, ou seja, ele vai do R2 no R3. Lembra que a matriz de uma transformação linear sempre tem a dimensão dada pela... sempre tem a ordem dada pela dimensão do contradomínio versus a dimensão do domínio, né? Sempre o contrário, ou seja, a ordem da nossa matriz vai ser 3 por 2. A primeira coisa que a gente faz para anotar aqui, para ter uma ideia dessa matriz canônica, tá? Então, a matriz canônica, representada dessa forma, vai ser uma matriz que tem 3 linhas e 2 colunas, 3 por 2, tá? Então, 3 linhas, porque é a dimensão do contradomínio, 2 colunas, porque é a dimensão do domínio. Aí, como que eu descubro esses elementos, né? Quando é a matriz canônica e já foi dada a lei da transformação linear. Ó, vocês vão olhar aqui. Como são 2 colunas, significa que cada coluna vai ser dada pelos coeficientes das 2 variáveis aqui, ó, ou seja, do vetor lá do nosso domínio, do vetor genérico do nosso domínio. Quem é o vetor genérico do R2? Não é o x, y? Então, a primeira coluna você vai pegar os coeficientes de x e a segunda coluna você vai pegar os coeficientes de y, de forma ordenada, tá? Então, até anotar aqui, ó, a primeira coluna vai ser postas pelos coeficientes de x, a segunda coluna pelos coeficientes de y. Se esse vetor aqui, né, se o nosso domínio não fosse o R2, fosse, por exemplo, o R3, então teria 3 colunas. Fosse o R4, teria 4 colunas, e assim por diante, beleza? Então, se fosse 3, aqui seria x, y, z. Então, a primeira coluna x, segunda coluna os coeficientes de y, terceira coluna os coeficientes de z e assim por diante. Lembrando que esse método só serve quando você quer obter a matriz canônica, tá? Ou seja, as bases A e B são bases canônicas. Agora, se pelo menos uma delas não for a base canônica, então o método a ser utilizado é o que a gente viu no slide anterior, tá? Vamos lá, quem são os coeficientes de x aqui? Ó? Na primeira componente é 3, na segunda componente é 4 e na terceira componente, né, a terceira expressão é 1. Então, aqui vai ser 3, 4 e 1. Está colocado aqui. Já a segunda coluna vai ser formada pelos coeficientes de y em cada uma dessas componentes. Na primeira componente, qual é o coeficiente de y? Menos 2, está colocado aqui. Na segunda é 1, está colocado aqui. E na terceira, a terceira componente aqui não aparece y, significa que o seu coeficiente é 0. Beleza? Pronto, essa é a matriz canônica da nossa transformação linear. Bem simples, né? Vejamos mais um exemplo aí. Temos aqui um operador linear, né? Porque vai do R2 no R2, a dimensão dos dois é a mesma, dada por essa lei aqui. Então, vamos lá. A nossa matriz canônica tem que ordem, né? Qual é o número de linhas e o número de colunas? É a dimensão do contradomínio versus a dimensão do domínio, ou seja, 2 por 2. Aqui, se você se confundisse, não teria problema, porque aqui é um operador linear, ou seja, a dimensão do domínio é a mesma dimensão do contradomínio. Tá? Mas cuidado nesses casos aqui, ó, é sempre o contrário, aqui, ó, da direita para a esquerda. Então, a matriz 2 por 2, onde a primeira coluna é dada pelos coeficientes de x e a segunda coluna pelos coeficientes de y. Quem são os coeficientes de x? Na primeira componente é 1, e aqui depois da vírgula, qual é o coeficiente de x? Se não tem x é porque é 0, então aqui vai ser 1 e 0. Tá? Primeira coluna os coeficientes de x, segunda coluna os coeficientes de y, 1 e 0. Na segunda coluna, os de y, né? Então vamos lá. Antes da vírgula aqui, que representa a primeira componente do nosso vetor imagem, qual é o coeficiente de y? Observe que não tem y aqui, então seu coeficiente é 0. Depois da vírgula, representa aqui a segunda componente do nosso vetor imagem, qual é o coeficiente de y? Menos 1, está aqui. Pronto, essa é a matriz canônica.
Agora, vamos pegar um exemplo de forma contrária, né? Nesse exemplo, foi dada a matriz canônica, né? Foi dada a transformação linear e a partir daí a gente descobriu a matriz canônica. E se for feito o contrário? Se for dada a matriz canônica para a gente descobrir a lei da transformação linear, como que se deve fazer, né? É simples, já que a gente sabe que a primeira coluna é os coeficientes de x, a segunda coluna é os coeficientes de y, se existir uma terceira coluna vai ser os coeficientes de z, se existir uma quarta coluna vai ser os coeficientes de uma quarta variável, vamos chamar de t, por exemplo, né? A gente vai estar no R4, e assim por diante, beleza? Vamos lá, aqui tem uma matriz canônica dada por esses elementos, né? 2, 3, 4, 1, menos 2 e 0. Então, primeira coluna, coeficiente de x, segunda, coeficiente de y, terceira, coeficiente de z, né? Então, veja que a ordem dessa matriz é 2 por 3, né? Ela tem duas linhas e três colunas, ela é 2 por 3. Então, significa que a nossa transformação linear vai ser do R3 no R2, né? Lembra que é sempre o contrário. A dimensão do domínio é o número de colunas, é 3. E a dimensão do contradomínio é o número de linhas, que é 2. Então, ela é uma transformação linear que vai do R3 no R2, ou seja, transforma ternos ordenados em pares ordenados. Então, ele vai transformar ternos ordenados x, y, z em pares ordenados, mas mediante que lei? É só tomar esses coeficientes aqui, né? Aí você vai ter aqui, ó. Agora você olha para a linha, que fica mais fácil de descobrir. Como vai ser levado no R2, tem que ter duas componentes. A primeira componente é formada por os elementos dessa linha, ou seja, 2x mais 3y mais 4z. Essa vai ser a expressão da nossa primeira componente. Vírgula, agora você vem aqui para a segunda linha, onde o primeiro elemento é coeficiente de x, o segundo é coeficiente de y e o terceiro é coeficiente de z. Então, essa segunda componente aqui, a segunda parte da nossa lei da transformação linear, é dada por 1 vezes x mais o menos 2 vezes y mais o 0 vezes z, que dá x menos 2y. Pronto, essa é a lei da nossa transformação linear. Bem simples também, né? Então, mais um exemplo. Dada essa matriz de uma transformação linear, qual que será a lei dela, né? Lembra que aqui é o coeficiente de x, aqui de y, aqui de z, certo? Tá, essa é uma matriz que tem quantas linhas? Uma única linha e tem 3 colunas. Então, a nossa transformação linear vai do R3 no R1, ou simplesmente R, né? Do R3 no R. Vai do R3 no R. Vai transformar ternos ordenados em um único número real, ou seja, em uma única expressão. Vamos ver como que ela vai ser? Então, a transformação linear aplicada a um terno ordenado genérico, x, y, z, vai ser igual a... Então, vem aqui e olha para essa linha, 4 é o coeficiente de x, menos 1 é o de y, 0 é o de z. Então, 4 vezes x dá 4x, mais menos 1 vezes y dá menos 1, mais 0 vezes z, que dá 0, por isso não aparece nada com z aqui na frente. Então, essa é a lei dessa nossa transformação linear dada por essa matriz canônica, ok? Continuando, a gente viu no nosso primeiro slide, né, um exemplo que dava a lei da transformação linear e pedia para a gente achar a matriz da transformação linear posta nas bases A e B, né? Aqui, nesse exemplo, está sendo pedido o contrário, né? Ele fornece a matriz dessa transformação linear em relação às bases A e B, e a partir desses dados, a gente encontrar quem é a lei dessa transformação linear, né? Ele já diz que ela é uma transformação linear que vai do R2 no R3, transforma pares ordenados em ternos ordenados, tá? Já é dado uma base do R2 e também é dado uma base do R3 aqui. Tá? E essa matriz é justamente em relação a essas duas bases dadas aqui, a e B. Então, fornecendo isso, descobrir qual é a lei da transformação linear dada por essa matriz aqui, beleza? Vamos lá, solução. Lembrando que essa primeira coluna representa sempre a imagem do vetor V1 posta na base B, ou seja, na base do contradomínio, tá? E B aqui a gente disse que era a base do R3, o R3 é o contradomínio, tá? E já essa segunda coluna vai ser a imagem do vetor V2 também posta na base B, beleza? Lembrando que a base B tem esses 3 vetores aqui do R3. E a base A tem esses 2 vetores aqui do
R2, tá? Então, esse primeiro vetor a gente vai estar chamando de V1, esse aqui a gente vai estar chamando de vetor V2, e os vetores da base aqui B, que é do contradomínio, a gente vai estar chamando eles de W1, W2 e W3, para na hora que fazermos os cálculos aqui, formarmos as equações, sabermos de qual vetor está sendo falado, beleza? Então, a ideia principal é trabalhar sempre com essa ideia aqui, ó, é sempre lembrar que a primeira coluna é a imagem de um vetor do domínio, né? É a imagem de um vetor do domínio já posto na base B. E essa segunda coluna é a imagem de um vetor lá da base, né? De uma base do domínio, também já posto na base B. Através dessas relações, a gente consegue chegar na nossa transformação linear pedida, na lei da transformação linear pedida. Vamos lá. Sabendo-se que o significado de cada coluna da matriz é T de V1 na base B é justamente 2, 1 e menos 1. Né? A gente já sabe quem é. Né? Lá naquele exemplo do primeiro slide, aqui a gente chamou de letras. Né? A, B, C, D, E e F. Né? Mas aqui a gente já tem esses valores. Então, eu já sei que a imagem do vetor V1 posto na base B é justamente o vetor de coordenadas 2, 1 e menos 1. Está colocado aqui. Beleza? Então, agora é obter a imagem do vetor V1 na base canônica mesmo, né? Porque a lei da transformação linear ela é sempre dada considerando a base canônica. Né? Aqui foi me dado uma matriz que não é a canônica. Se fosse a canônica, a gente conseguiria obter isso aqui bem fácil, né? Aqui seriam os coeficientes de x, aqui seriam os coeficientes de y. Mas observe que aqui não é a base canônica. A e B ó, são essas bases aqui. Ó. Não são as bases canônicas, ou seja, não se resolve como a gente fez nos exemplos do slide anterior. Tá? É um pouquinho mais complexo, é mais parecido com o que a gente fez lá no primeiro slide, no primeiro exemplo. Tá? Mas de uma forma ainda mais simples. Então, T de V1 na base B é essas coordenadas. Então, quem é o vetor T de V1? Se o vetor T de V1 na base B tem essas coordenadas, significa que essas componentes são os coeficientes dos vetores da base B, colocando como combinação linear, né? Ou seja, é a combinação linear dos vetores da base B, né? Do vetor V1 já posto na base B, mas onde os coeficientes é justamente 2, 1 e menos 1. Tá? Então, logo, T de V1, que é igual a T de 1, 1, porque o vetor V1 tem coordenadas 1 e 1, a gente chamou aqui, vai ser igual a 2 vezes, né? Então, a ideia aqui é obter a imagem do nosso vetor 1 e 1, que é o vetor V1, através da nossa transformação linear. Só que a gente não sabe quem é essa transformação linear, a gente está procurando ela. Tá? Mas a gente tem outro meio para descobrir isso. Qual que é? A gente sabe que a imagem do vetor V1 na base B tem essas coordenadas. Então, a ideia é isso, pegar o vetor T de V1 e colocar ele na base B. Tá? Ah, professor, mas eu já sei quanto é. Sim, mas é justamente esse resultado que vai fornecer uma equação para a gente chegar nessas imagens do T de V1. Tá? Então, T de V1 colocado na base B é justamente a combinação linear dos vetores da base B. Então, é um múltiplo de W1 mais um múltiplo de W2 mais um múltiplo de W3. Só que eu já sei quem são essas multiplicidades. É justamente 2, 1 e menos 1. Então, agora é só substituir. Ó. Quem é W1, quem é W2 e quem é W3? O problema já nos forneceu. Substitui e faz os produtos. Essas continhas aqui vai dar justamente 2, 5 e menos 4. Então, eu já sei a imagem do vetor V1, ou seja, T de V1 é 2, 5 e menos 4. Tá? Isso para a nossa primeira coluna. Vamos para a segunda coluna. T de V2 na base B tem justamente as coordenadas 0, menos 2 e 3. É justamente o significado da segunda coluna de uma transformação linear, né? Da matriz de uma transformação linear. Tá? Então, aqui já é a imagem do vetor V2 posto na base B. 0, menos 2 e 3. Mas eu necessito saber qual é as coordenadas do vetor T de V2 na base canônica e não na base B. Tá? Porque a partir da base, tendo essas imagens dos vetores V2 na base canônica, a gente consegue, de certa forma, descobrir a lei dessa transformação linear por um método que a gente já estudou no conteúdo, em conteúdos anteriores aí, de transformação linear. Não é isso? Então, logo, como que se toma
T de V2 na base B, como que a gente colocaria T de V2 na base B se a gente não conhecesse ele, né? Como que seria feito, né? T de V2 é igual a T de 1, 0, porque V2 tem coordenadas 1 e 0, foi o que a gente admitiu aqui. E para colocar ele na base B, eu pego isso e escrevo como combinação linear dos vetores da base B. No entanto, essa combinação linear já se conhece os coeficientes a multiplicidade desses vetores, né? Ou seja, os coeficientes de W1, W2 e W3, que é justamente 0, menos 2 e 3. Você já sabe quem é W1, já sabe quem é W2 e também já sabe quem é W3, está aqui na nossa conta, é só substituir. Faz os produtos e as somas, vai chegar em 1, menos 3 e 11. Pronto, essa é a imagem do vetor V2 mediante a transformação linear, que a gente ainda não sabe, mas descobrindo essas imagens, fica já um passo próximo da descoberta da lei dessa transformação linear. Tá? Ou seja, em resumo, a gente conhece os vetores V1 e V2, que são de uma base lá do domínio da nossa função, e já conhece as imagens dele lá no contradomínio. Então, se você conhece, né, isso aqui foi algo que a gente viu lá no estudo de transformação linear. Se você conhece as imagens dos vetores da base do domínio, né, se você conhece os vetores aqui e as imagens deles que estão aqui no contradomínio, de tal forma que esses vetores que você conhece daqui formam uma base do domínio, então a gente afirma que a lei da transformação linear está praticamente definida. Ela é com certeza descoberta através dessas duas relações, né? Vamos anotar elas aqui, né? Assim, obtivemos as imagens dos vetores da base A do R2 e esse fato é suficiente para a determinação da transformação T de xy. A gente já fez vários exercícios em relação a esse fato, ou seja, tendo os vetores da base e as suas imagens, a gente sempre consegue descobrir quem é a lei da transformação linear. Então, agora precisamos, primeiramente, escrever xy em relação à base A. Né? X e y é igual a... Então, quero pegar esse x e y, que é um vetor genérico lá do domínio da nossa função, tá? E escrever ele em relação à nossa base A. A base A tem os vetores V1 e V2, beleza? Que é a base lá do domínio da nossa função. Tá? Então, x e y, para colocar na base A, eu tenho que escrever ele como combinação linear dos vetores da base A. E quem são os vetores da base A? É o V1 e V2. E eu não sei quem são os meus coeficientes, por isso eu chamei de A e B. E o que você tem que fazer aqui é justamente descobrir quem é A e B, para estar escrevendo esse vetor x e y na base A, base Azão aqui. Tá? Então, V1 e V2 você já conhece, substitui. Faz o produto, vai ficar A mais B e a segunda componente. Isso te fornece um sistema onde A vale Y, então quanto é B, que a gente quer descobrir quem é A e quem é B em função de X e Y. Tá? A é igual a Y, então vem aqui e substitui o A por Y. Né? Substituindo o A por Y, quem é B é justamente X menos Y. Okay? Então, retorna aqui a nossa expressão inicial, né? XY é igual a V1 mais B, V2. Tá? Agora, a gente escreveu o vetor x e y, a gente está escrevendo o vetor x e y como combinação linear dos vetores da base A, ou seja, com coeficientes aqui A e B, que a gente já descobriu, e uma soma dos múltiplos de V1 como V2. O problema está nos pedindo a lei da transformação linear, ou seja, eu tenho que achar quem é a T de xy. Então, eu tenho que aplicar a transformação linear aqui no primeiro membro e aqui no segundo membro. Né? E lembrem lá das propriedades de transformação linear. Quando você aplica a transformação linear no primeiro e no segundo membro, aqui no segundo membro tem uma soma. Então, essa transformação linear pode ser distribuída para cada uma das somas. Como A e B representam números reais, o A pode sair, né, da transformação linear e o B também. Então, a expressão vai ficar dessa forma. E todos esses valores aqui do segundo lado, do segundo membro da nossa equação, a gente já conhece. Quanto vale A? Vale Y. Quanto vale T de V1? Ou seja, a imagem do vetor V1. T de V1 vale 2, 5 e menos 4. Mais B, quanto vale B em termos de x e y? Vale x menos y. Quanto vale T de V2? A gente obteve aqui também quem é T de V2. Tem as coordenadas 1, menos 3 e 11. Pronto, é só substituir isso aqui. E agora fazer as continhas. Y vezes 2, 5 e menos 4, vai ficar 2y, 5y menos 4y. E
x menos y, que era o valor de b, multiplicado pela t de V2, que é 1 menos 3 e 11. Então, pega essa expressão x menos y e multiplica por 1, depois multiplica por menos 3, depois multiplica por 11, vai dar essas três expressões aqui. Então, agora eu tenho uma soma de dois termos ordenados. É só somar de forma correspondente, né? 2y vai somar x menos y, que vai dar x mais y. 5y vai somar menos 3x mais 3y, que dá menos 3x mais 8y. E menos 4y vai somar o 11x menos 11y, que vai dar 11x menos 15y. Beleza? Então, essa é a solução do nosso problema. A lei da transformação linear é dada por x mais y, menos 3x mais 8y, 11x menos 15y. E só uma observação aqui para vocês não fazerem confusão, é a obtenção da matriz canônica de T, porque o problema aqui não nos deu a matriz canônica, me deu uma matriz em relação às bases A e B, que são essas duas aqui, ó. E nem a base A nem a base B são bases canônicas. Mas como que eu obteria a matriz canônica da base B? Agora que a gente tem a lei dessa transformação linear, fica simples, né? É só pegar os coeficientes de x e y em cada uma dessas expressões, né? Se é uma t de xy, então a gente já sabe que a nossa matriz aqui vai ter 3 linhas e 2 colunas, né? É uma matriz que tem 3 linhas e 2 colunas, onde a primeira coluna é os coeficientes de x, que são 1, menos 3 e 11, e a segunda coluna é os coeficientes de y, que é 1, 8 e menos 15. Pronto. Beleza? Só como uma observação. O problema não nos pediu isso aqui, tá? Só para vocês verificarem que a matriz canônica da transformação linear é completamente diferente dessa matriz dada no nosso problema. Ok? Vejamos agora as operações com as transformações lineares. Primeira delas, a adição. Seja T1 de V em W e T2 de V em W transformações lineares, chama-se soma ou adição das transformações lineares T1 e T2 à transformação linear dada por essa expressão aqui, né? Ou seja, a T de 1 mais T de 2, ao somar essas duas, T de 1 mais T de 2, vai gerar uma única T, uma única transformação linear. De V em W é uma transformação linear que vai levar esses vetores aqui do domínio aos vetores do contradomínio mediante essa relação. Ou seja, a T1 mais T2 de V é equivalente a você calcular a T1 de V separadamente e depois a T2 de V, né, ambas separadamente, e depois somar esses resultados. Tá? Ou seja, obter a transformação linear soma, né, a soma das transformações lineares é igual à transformação linear das somas, né, eu poderia dizer assim. Tá? Então, dadas duas transformações lineares, T1 e T2, a transformação linear T1 mais T2, né, a soma de T1 por T2 também é uma transformação linear, é uma outra transformação linear, diferente de T1 e diferente de T2, mas que é obtida justamente a partir da soma da T de 1 e a T de 2 aplicada nesse vetor separadamente. Tá? Isso para todo vetor V pertencente ao domínio da nossa transformação linear. Um detalhe bastante importante, pessoal, que para ser possível realizar essa soma de transformações lineares, observe que o domínio de uma transformação linear tem que ser igual ao domínio da outra. E o contradomínio de uma também tem que ser igual ao contradomínio da outra. Por exemplo, se essa T de 1 fosse do R2 no R3, essa aqui também teria que ser do R2 no R3 para ser possível obter a transformação linear soma, a soma das transformações lineares. Tá? Se tiver diferença entre esses dados, não será possível realizar essa soma. Não é possível obter a transformação soma entre as duas transformações lineares dadas. Ok? E uma observação aqui, né, é uma propriedade, na verdade, né, ela pode ser demonstrada também. Se A e B são bases de V e W, respectivamente, demonstra-se que a soma, né, a matriz da transformação linear soma em relação às bases A e B é igual à soma da matriz da transformação linear em relação à base A e B, mais a matriz da transformação linear 2 em relação às bases A e B.
né? Então, vale também essa propriedade em relação às matrizes, né? A mesma coisa que se definiu aqui em relação à lei da transformação linear, também é válido quando se trata das suas matrizes, das matrizes dessas transformações lineares, né? Ela guarda essa propriedade. Vamos agora para a segunda operação, que é a multiplicação por escalar, né? Como pegar uma transformação linear e multiplicar ela por um número real, né? O que isso afeta na lei da transformação linear e também na matriz que representa essa transformação linear. Seja t de v em w uma transformação linear e alfa um número real qualquer, né? É uma constante, chama-se produto ou multiplicação de t pelo escalar alfa a transformação linear dada por essa lei, né? Por essas condições aqui. Ou seja, se você tem uma transformação linear e multiplica ela por um número real alfa, o resultado é uma outra transformação linear, tá? Que é dada por alfa t, né? Alfa t de v, que é equivalente a alfa t de v. Ou seja, se você multiplica t por alfa e aplica ela num vetor v, isso é equivalente a você primeiro aplicar a transformação linear no vetor v e o resultado disso multiplicar por a. Tá? Essa equivalência é sempre satisfeita se você tiver um produto de um número real por uma transformação linear. Beleza? E isso também ocorre quando trata-se das suas matrizes, né? Das matrizes que representam essas transformações lineares. Né? Então, a matriz da transformação linear αt em relação às bases A e B é equivalente, é igual a você pegar a matriz da transformação linear em relação às bases A e B multiplicado por esse número real alfa. Beleza? Vamos ver um exemplo para essas duas operações aí definidas, né? Seja T1 de R2 em R3 e T2 de R2 em R3, transformações lineares definidas por T1 de xy é dada por x mais 2y, 2x menos y e x. Já a T2 é dada por menos x, y e x mais y. Determinar T1 mais T2. Observe que, para ser possível realizar a soma ou diferença, né, porque a diferença também pode ser vista como uma soma algébrica, né, esse menos aqui poderia ser mais, aí a parêntese, menos 2T2. Então, você estaria transformando isso numa soma, né? Então, a soma e a diferença entre transformações lineares só é possível se a dimensão do domínio de uma foi igual à dimensão do domínio da outra, a dimensão do contradomínio de um foi igual à dimensão do contradomínio do outro. Né? Melhor dizendo, o domínio de um tem que ser exatamente o domínio da outra. O contradomínio de um tem que ser exatamente o contradomínio da outra. Tá? Se houver diferenças entre essas comparações, você vai responder que não é possível realizar a soma e nem a diferença entre essas transformações lineares. Ok? Primeiro, determinar T1 mais T de 2. Então, de acordo com a nossa definição, como que obtém a T1 mais T de 2 sendo T1 e T2 transformações lineares? Né? Vamos lá para a letra A. Solução, T1 mais T de 2 de xy, né, que é aplicada a pares ordenados e vai ser levado lá num terno ordenado. Então, de acordo com a nossa definição, é pegar essa transformação linear obtida e aplicar separadamente. Né? Pega cada uma delas e aplica-se separadamente. T1 mais T de 2 de xy é como se valesse a distributiva aqui. Né? É T1 de xy mais T2 de xy. Né? Exatamente isso. Você pega cada uma dessas transformações lineares e distribui para o par ordenado xy. Isso porque o domínio aqui é o R2. Se fosse o R3, aqui seria XYZ. Se fosse o R4, seria XYZT. Né? Se você pegar a quarta variável como sendo a letra T. Beleza? Vamos lá. Agora a gente consegue fazer isso porque a gente conhece quem é a T1 e conhece quem é a T2. Né? Ó, a T1 é dada por... T1 de xy é dada por essa expressão. Então, substitui isso aqui por essa expressão. Tá aqui. Mais a T2. Quem é a T2? É justamente essa expressão, é justamente esse terno ordenado. Então, substituir pelo terno ordenado. Agora, você tem a soma de dois ternos ordenados. É simplesmente somar. Né? X mais 2y somado com menos x fica só 2y. Só 2y. 2x menos y somado com y fica só 2x.
E y somado com x mais y dá 2x mais y. Pronto. Essa aqui é a nossa transformação linear soma T1 com T2, né? Ou seja, T1 soma T2, T1 mais T2. Beleza? A letra B, obter essa diferença entre o triplo da primeira transformação linear pelo dobro da segunda transformação linear. Ou seja, para multiplicar por 3 a gente tem que usar esse fato aqui, para multiplicar por 2 a gente também usa esse fato e depois calcula a diferença entre uma e outra, beleza? Então, pessoal, aplicando aqui a definição de multiplicação por escalar, né, para cada um deles, né? Então, temos que multiplicar cada um dessas transformações, uma por 3 e outra por 2, né, e fazer a subtração. Então, de início, aconselho fazer exatamente o contrário, né? Primeiro, aplicar, né, olhar essa 3t como sendo uma única transformação linear, tá? E essa 2t2 como sendo também uma única transformação linear. Aí a gente usa a ideia da distributiva que eu fiz aqui na letra A, né? Então, a 3t1 você aplica ao xy, ao par ordenado xy, menos a 2t2 você distribui ao par ordenado xy. E agora sim usa a definição de multiplicação por escalar, ou seja, esse 3 pode vir aqui para fora, né? E depois é só aplicar a transformação linear 1 no par ordenado xy. Esse 2 também pode sair aqui, né, do parênteses, pode vir como produto, e aplicar logo em seguida a transformação linear 2 ao par ordenado xy, ficando nesse formato aqui, né? Então, vamos lá. Aplicando a transformação linear T1 ao par ordenado xy, então, substituindo a T1 de xy, né, que é dada por essa expressão, né, isso foi dado no nosso exemplo, na pergunta, substituindo a T2 de xy, que também foi fornecida aqui na pergunta, agora é só fazer o produto, 3 por essa expressão, 2 por essa segunda expressão, 3 por essa terceira, assim como o menos 2. Né? Vamos obter justamente esse terno ordenado. Né? Você faz os produtos aqui e depois faz o produto por 2 nessa segunda e depois faz a subtração, né? Que você vai ter, por exemplo, 3x mais 6y subtraído por menos 2x. Então, vai ficar mais 2x. Então, você vai obter 5x mais 6y. Tá? Depois, as segundas componentes e, por último, as terceiras componentes. Pronto, você vai obter aqui o resultado, né, a resposta da letra B, que é a 3t1 menos a 2t2. Okay? Para a letra C, pediu a matriz canônica de 3t1 menos 2t2, ou seja, a matriz canônica da transformação linear obtida aqui na letra B. Como essa aqui é a lei da transformação linear, né, a lei dessa matriz é a lei dessa transformação linear, para obter a matriz canônica é só pegar os coeficientes de x e os coeficientes de y. Né? Lembrando que essa matriz, né, também vai do R2 no R3, tá? Se a T1 é do R2 no R3, a T2 é do R2 no R3, a soma de T1 com T2 também vai do R2 no R3. Então, é uma matriz que vai ter 3 linhas e 2 colunas. Né? 3 linhas e 2 colunas, onde a primeira coluna é os coeficientes de x, 5, 6 e 1, e a segunda coluna é os coeficientes de y, 6, menos 5 e menos 2. Pronto, essa é a matriz canônica dessa transformação linear obtida aqui, beleza? E vejamos agora mais uma operação com transformações lineares, que é a operação chamada composição de transformações lineares. Então, seja T1 de V em W e T2 de W em U, observe que o domínio dessa segunda transformação linear é igual ao contradomínio dessa primeira transformação linear. Já esse contradomínio aqui não precisa ser igual a nenhum desses dois, tudo bem? Mas, para a nossa definição de composição, o domínio da segunda transformação linear tem que ser igual ao contradomínio da primeira. Tá? Então, seja T1 e T2 dadas por essas definições, né, transformações lineares, chama-se aplicação composta de T1 com T2 e se representa por essa nomenclatura, essa notação. Né? Observe que a gente fala aplicação composta de T1 com T2, mas na simbologia a T2 aparece antes de T1, aparece primeiro que T1.
Tá? Então, como que se lê essa notação? Aplicação composta de T1 com T2. Então, a aplicação composta de T1 com T2, né, denotada dessa forma, né, como eu acabei de mencionar, o T2 aparece primeiro que o T1, é uma transformação linear que vai de V em U. Tá? Ó, é muito importante, ele vai do domínio da primeira transformação linear, que é a T de 1, até o contradomínio lá da segunda transformação linear, que é a T2, né? Ou seja, a aplicação composta, né, a transformação linear composta, ela leva vetores do domínio da primeira transformação linear até o contradomínio da segunda transformação linear. Tá? Então, a aplicação composta de T1 com T2 de V é igual a T2 de T1 de V. É algo bem semelhante com o que a gente vê de composição de funções lá no ensino médio, né? Ou seja, é como se você aplicasse, primeiramente, uma função f1 em uma certa variável v e do resultado obtido, a expressão obtida, você a partir daí aplicava a função f2. Só que aqui não é simplesmente uma função de uma variável real, né? Aqui nós temos funções aqui, as transformações lineares são funções vetoriais, né? São aplicações vetoriais. Então elas são aplicadas não somente a números reais, elas são aplicadas a pares ordenados, ternos ordenados, quádruplas ordenadas, polinômios, matrizes, beleza? Então, são aplicados a espaços vetoriais euclidianos, no caso. Okay? Então, calcular a aplicação composta de T1 com T2 é equivalente a pegar a transformação linear T1, aplicar sobre o vetor V e, em seguida, esse resultado, aplicar a transformação linear T2. Então, em termos gráficos, em termos geométricos, a representação da nossa definição seria essa aqui, né? Então, você tem o domínio da primeira transformação linear, você tem um conjunto V, onde pega-se todos esses elementos e aplica uma transformação linear T1, vai levar na T de V1, né? Ou seja, a imagem do vetor V pela transformação linear T1, que está aqui em W. Agora aplica a segunda transformação linear, que é a T2, e a T2 vai transformar essa T de V1 em T2T de V1, ou seja, a imagem da imagem de V, digamos assim, né? Ou seja, a imagem do vetor T de V1, onde o vetor T de V1 é a imagem de V, ok? Então, isso seria pensado de forma separada, né? Porque a aplicação composta, ela faz essa leva aqui, ele faz esse caminho de uma forma um pouco mais direta, né? Em vez de estar aplicando uma transformação e aplicando outra, a função composta seria uma função aplicada para já levar direto esse vetor V no vetor T2, T1 de V, né? Que é a aplicação composta T1 com T2. Lembre que se lê sempre de forma contrária aqui. Por que a gente lê de forma contrária? Né? Por que é a aplicação composta T1 com T2? Porque, primeiramente, você aplica ao vetor a função interna, tá? A transformação linear interna, que é a T1 de V, e, em seguida, aqui no resultado disso aqui, você aplica a T2. Por isso que a T1 ela aparece depois da T2, mas na hora de fazer o cálculo, a gente trabalha primeiro com a T1. Primeiro aplica-se a T1, depois a T2. Tá? Por isso que se lê de forma contrária aqui. E valendo também a mesma notação para a ideia de matrizes, tá? Só que, em vez de uma composição de função, na ideia de matrizes nós vamos ter um produto de matrizes, tá? Ou seja, a matriz de uma transformação linear, que é uma composta de transformações lineares em relação às bases A e C, é igual à matriz da transformação linear T2 em relação à base B, C, vezes a matriz da transformação linear T1 em relação às bases A e B. Né? B e C, A e B. Observem a questão das bases que estão sendo consideradas. Né? Que A, B e C estão sendo as bases dos espaços vetoriais V, W e U. V, o W, que é comum a essas duas, e por último, U. Observação. Geralmente, a aplicação composta T
com S é diferente da aplicação composta S com T, tá? Ou seja, não vale a ideia da comutatividade em relação à composição de transformações lineares, tá? Calcular a composição de T com S nem sempre é o mesmo resultado da composição de S com T. Pode existir pode existir duas transformações lineares que o cálculo dessa composta aqui em qualquer uma das ordens, dê o mesmo resultado, mas isso vai ser apenas um caso particular, vai ser apenas uma exceção. Na maioria, né, de modo geral, na maioria dos casos, essa composição não é comutativa. Se você inverter a ordem da composição, vai chegar em resultados diferentes, beleza? Vejamos o exemplo. Seja S e T operações lineares no R2 definidas por a S de xy igual a 2xy e a T de xy igual a x e x menos y. Né? Então, tenho aqui duas transformações lineares, ambas no R2, né? Então, são operadores lineares, significa que isso aqui vai ficar satisfeito, né? Ou seja, qualquer uma que eu colocar primeiro, o AT1 ou AT2, que no caso é S e T, o contradomínio de uma vai ser igual ao domínio da outra, né? Já que as duas estão no mesmo, são operadores lineares, né? Tem o contradomínio igual ao domínio. Então, é possível calcular, sim, essa composição. Tá? Isso aqui é um fato, né, uma condição necessária. Tá? A composição de funções só é possível calcular a composição de T1 com T2 se o contradomínio da primeira, que é a T1, for igual ao domínio da segunda. Beleza? Por exemplo, se eu quisesse calcular a composição aqui de T2 por T1, isso aqui já não seria possível, né? Só seria possível se esse conjunto U, se esse espaço vetorial U fosse igual ao espaço vetorial W. Tá? Então, façam sempre essas comparações. Aqui vai dar certo em todas as três, né? Porque são operadores lineares, o contradomínio aí é todo igual ao domínio. Então, primeiro, calcular a aplicação composta de T com S, né? A leitura ao contrário, de T com S em XY. Né? Então, significa que primeiro você aplica T no par ordenado XY e, por último, você aplica S no resultado obtido. Né? Então, a T fica internamente, que é o primeiro que você vai fazer, depois aplica S. Então, calcula primeiro a T de XY. Quem é a T de XY? Já foi fornecida aqui, ó, x menos y. Então, substitui aqui, dentro desse parênteses, né, a T de XY pelo par ordenado x menos y. Então, está aqui, é a S de x menos y. E agora eu tenho que calcular isso. A transformação linear S é aplicada no par ordenado x menos y. Isso significa que você tem que vir aqui, ó, na lei da transformação linear S e substituir lá a primeira componente por x e a segunda componente por x menos y. Né? Então, a primeira componente daqui, ó, que é x, você vai substituir por x, então vai ficar a mesma coisa. E a segunda componente, que era y, você vai substituir por x menos y. Né? Aonde tiver y, você vai substituir por x menos y. Então, como que vai ficar? Na primeira, 2 vezes x, né? Ou seja, x vai ser substituído por x, então continua sendo 2x. Continua sendo 2x, mas a segunda, que é y, você vai substituir por, né, na segunda parte aqui tem apenas a variável y, você vai substituir por x menos y. Então, vai ficar no lugar de x menos y. Na primeira aqui, ela era 2x, né? 2x. Eu tenho que substituir x por x, ou seja, você não vai fazer nenhuma substituição no caso, né? Variável x por ela mesma dá no mesmo. Então, x permaneceu 2x. Agora, a segunda, que era só y, você tem que substituir por x menos y. Pronto. Esse resultado é a aplicação composta de T com S, né? Ou seja, ela leva de forma direta um vetor lá do R2 ao vetor do R2 também, porque é do R2 no R2, mas leva de forma direta ao terceiro conjunto, né? Se eu estivesse comparando aqui R2, 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 esse resultado aqui levaria o V a esse T2, T1 de V de forma direta. Mas se fizer separadamente, ou seja, primeiro aplicar a T e depois a S, você também chega naquele resultado. Observemos que a matriz canônica dessa composição é dada por... vamos pegar aqui a matriz canônica desse resultado obtido. Né? Ela é do R2 no R2, então tem duas linhas e duas colunas. Primeira
coluna são os coeficientes de x, que é 2 e 1, tá aqui. A segunda, os coeficientes de y. No primeiro não tem y, então é 0. No segundo tem menos y, então é menos 1. Tá? Mas essa matriz aqui é equivalente ao produto das matrizes de cada uma dessas, do produto das matrizes entre essas duas transformações lineares, ou seja, da matriz canônica de S pela matriz canônica de T. Tá? Ó, quem é a matriz canônica de S lá? Pega os coeficientes de x, 2 e 0, tá aqui, ó, 2 e 0. Os coeficientes de y, aqui é 0 e aqui é 1. Então, 0 e 1. Vezes, agora a matriz canônica de t. Quem é a matriz canônica de t? Se essa aqui é a lei dela. Pega os coeficientes de x, 1 e 1, estão aqui, a primeira coluna. E os coeficientes de y, 0 e menos 1, está aqui na segunda coluna. Tá? Esse produto aqui, se você calcular o produto entre essas duas matrizes, você vai chegar justamente nessa matriz. É o produto, tá? Não é soma nem diferença, não. É o produto entre essas duas matrizes. Dá justamente esse resultado. Né? Ou seja, calcular, obter a matriz composta, obter a matriz canônica de uma composição de transformações lineares, né, de duas transformações lineares, é equivalente ao produto dessas duas transformações lineares, tá? Mas no caso aqui, na ordem em que aparece aqui, tá? S é a ordem da matriz, T também, como S aparece primeiro, primeira matriz. Como T aparece primeiro, aparece segundo, a segunda matriz, tá? Então aqui segue a ordem, no caso das matrizes, segue a ordem dos elementos que aparecem aqui, tá? Cuidado para não fazer confusão. Ó, ST, ST. E na letra B pediu para a gente calcular a composição de S com T, né? Composição de S com T. Lê primeiro a última, né? A segunda e depois a primeira. Então, composição, aplicação composta de S com T do par ordenado XY. Vamos lá. Então, primeiro aplica S, né? Então, você vai ter S aplicada ao par ordenado XY e depois é que você vai aplicar T. Então, S vai ficar interno aqui, aos parênteses, S de XY, fecha parênteses e vem a T. Significa que primeiro você tem que substituir a S de XY. Né? Repete a T e substitui dentro aqui a S de XY. Quem é a S de XY? É justamente a transformação linear dada pela lei 2xy. Aqui, ó, 2xy. Agora, você tem que calcular quem é a t de 2xy. Ou seja, você tem que vir aqui na lei da t e substituir o x por 2x e o y por y. Tá? Então, onde tiver y, permanece y, e aonde tiver x, você vai colocar 2x nesse par ordenado. Então, aqui tem x, vai passar a ser 2x. Aqui tem x, vai passar a ser 2x. Aqui tem y, vai continuar sendo y. Então, vai dar esse resultado, 2x menos y. Observe que esse resultado não é esse mesmo aqui, né? O que os difere? Aqui só tem x menos y, aqui tem 2x menos y. Ou seja, a aplicação composta T com S não é a mesma, não tem o mesmo resultado da aplicação composta S com T. Tá? Isso geralmente dá sempre diferente. Pode ter um caso ou outro, né, uma exceção que dê igual, mas não dá para generalizar isso, beleza? Para a letra C, é a calcular a função composta, né, a aplicação composta de S por ela mesma, S com S. Né? Por mais que eu leia aqui da segunda para a primeira ou da primeira para a segunda, é a mesma, então não tem problema nesse caso. Tá? Então, vai ser S da S de XY. Então, substitui essa S de XY pela sua expressão, que é 2xy, então 2xy, e agora calcula a S de 2xy, ou seja, aonde tem x lá na S, você vai botar 2x. Aonde tem y, você vai deixar y. Então, vem aqui. Aonde tem x, eu boto 2x. Então, esse x aqui vai ser substituído por 2x. Então, vai ficar 2 vezes 2x, que dá 4x. E o y permanece y. Pronto, esse aqui é o resultado da composição das transformações lineares S e S, né? Ou seja, S por ela mesma, beleza? Façam os exercícios e já vão se preparando aí para a nossa última avaliação. Bom estudo a todos.